as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você. Muito bom. Vamos abrir as nossas Bíblias. O texto de João 17. João capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Hoje pela manhã abordamos o versículo 1 até o verso 5. E nós estamos na oração sacerdotal, finalmente. Capítulo 17 do Evangelho de João. Eu gostaria que você acompanhasse da sua Bíblia. E diz assim a palavra de Deus. Todos estão comigo? Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, vamos repetir? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tu com eles do mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Glória a Deus. Pai, diante de ti estamos. E pedimos mais uma vez, Senhor, ministra ao nosso coração a tua palavra. Oramos, Pai, entregando os nossos corações para a glória do teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós ministramos a respeito do versículo 1 ao 5, ainda que passamos um pouco pelos demais versículos iniciais ainda, mas nós fizemos um apanhado de um paralelo que há entre este episódio e o episódio da queda em Adão. Capítulo 3 de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, quando o Senhor entrega a orientação que o homem não deveria comer da árvore da ciência do bem e do mal. E quando nós olhamos para esse paralelo, nós observamos algumas semelhanças. A primeira delas, ambos estavam em um jardim. Aqui Jesus está no jardim Getsêmani, também chamado do Monte das Bem-aventuranças. Lá, Adão estava no jardim do Éden. No jardim do Éden, houve a desobediência. Ele pecou contra o Senhor. Adão pecou e trouxe sobre todos aqueles que haveriam de vir o pecado. O pecado é algo que nós herdamos de Adão. No começo do culto, nós lemos um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21, que narra exatamente essa transição, aonde que por um veio a ofensa, mas por outro veio a solução, a bênção da salvação, da graça de Deus. E
nós fizemos esse paralelo onde no jardim do Éden, Adão foge de Deus e se esconde em meio às árvores. No jardim Getsêmani, Jesus, em meio às oliveiras, ele busca a presença de Deus, ele clama pelo Senhor e ele se apresenta diante de Deus prestando contas de seu trabalho, de sua missão, de sua obediência. No jardim do Éden, Adão ouve a voz de Deus. Deus é que busca Adão. O Senhor disse: Adão, onde estás? Deus é que vai à procura de Adão. No jardim Getsêmani, Deus está ali declarando o nome do Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está levantando o nome do Senhor e ele busca a Deus. No jardim do Éden, quando o Senhor pergunta: o que foi isso que vocês fizeram? Então Adão transfere a responsabilidade para Eva, dizendo que ela deu fruto a ele e ele comeu. E ele diz assim: a mulher que tu me deste. Ele também transfere a responsabilidade para Deus. No jardim Getsêmani, Jesus levanta a sua voz declarando a obra que ele realizou para Deus e que esta obra estava concluída. Ele cuidou de todos os discípulos até o fim. E ali nós podemos ver esse paralelo, onde o Senhor agora fala com Eva, e Eva diz que foi a serpente que a enganou, então ela comeu. Ali o texto apresenta o homem que coloca a culpa em Deus e também no próximo. No caso ali, a pessoa próxima era Eva. Adão colocou a culpa em Eva, e Eva colocou a culpa e coloca a culpa no diabo. Meus irmãos, mas tenha muito, né? Me lembro uma vez a pessoa disse: pastor, o diabo está furioso, fui mandado embora. Depois de uma hora conversando, nós descobrimos que esse diabo tinha nome, endereço e CPF. E que era quem, irmão, o diabo? Era a própria pessoa. Você sabia que tem uns diabinhos soltos por aí, que eles têm CPF, RG e tem endereço fixo? Ó. Que isso, pastor, o senhor está me chamando de diabo? Meu irmão, você entendeu. Há muitos que transferem a responsabilidade do que fizeram para Satanás, as consequências. Não é? Tem gente, irmãos, o que tem de crente que é pior funcionário que tem. Não é? Você vai perguntar para ele: aí, meu irmão, você contrataria você? Ele fica pensando: eu acho que não, né? Acho que não. Duvido, né, que a pessoa vai confirmar. Isso existe, meu irmão. E muitos se confiam que Deus vai fazer. Se confiam que Deus é que vai providenciar tudo. Ele fica só deitado numa rede e vem o anjo do Senhor trazendo uma bandeja, uma limonada e tal. Está repreendido. Meu irmão, você tem que trabalhar duro. Você tem que orar e jejuar. Você precisa se esforçar. E ainda assim, você no final não se sinta maior e nem melhor do que ninguém. Seja o primeiro a chegar, o último a sair. Não faça só o que lhe mandam fazer. Faça tudo o que você gostaria que fizessem. Se você fosse dono da empresa, se fosse um negócio seu, você vai ser muito bem sucedido. Olha, meu irmão, todo mundo gosta de trabalhar de quem gosta de trabalhar. É ou não é verdade? Quem gosta de trabalhar, todo mundo quer estar perto e trabalhar junto. Então, se você odeia trabalhar, repreenda esse demônio da preguiça. Irmãos, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho para mim que existe um capeta que o trabalho dele é só oprimir os outros com preguiça. Pense num negócio que você tem que repreender. Por quê que eu penso assim? Porque Deus mandou trabalhar, meu irmão. Deus mandou trabalhar. Se você tiver lá na sua casa o netinho que está lá deitado, chega ronca e tudo, derrube da cama, meu irmão, derrube da cama. Jogue um balde d'água. Sol vai sair aí amanhã, você põe esse travesseiro aí no sol, né, o colchão. Aí vai eu andando pelo frade, um monte de colchão assim, pegando o sol. A culpa é do pastor, né? Faço não, meu irmão. Deus tem misericórdia, vai dar um problema isso aí.
Mas o que eu quero dizer é só uma força de expressão, que você tem que fazer alguma coisa. Aí o pastor e o menino ficam dormindo, ainda quer que eu leve o Nescau para ele. Leve para ele um monte de conta para ele pagar. É, rapaz, é isso mesmo. Então, diga logo para ele, se for homem, diga, olha, eu estou criando um homem aqui nessa casa, diga logo. Né? Se você não quiser dizer, pode me chamar que eu ajudo. Né? Eu vou lá e converso. Mas assim, o que nós precisamos compreender é que nós não vamos transferir a responsabilidade, nós somos responsáveis pela nossa vida diante de Deus. Tanto é que nós vamos prestar conta diante de Deus um dia. Vai ter o julgamento, meu irmão. E não adianta não, você pode fugir da sua avó, do pastor, pode fugir do patrão, pode se esconder, pode dar um sorriso. Todo mundo jura que você é gente boa. Eu estou falando com a parede, né, irmãos? Porque eu sei que aqui todo mundo está vacinado, todo mundo é crente, uma bênção, aleluia, né? Ninguém tem esse problema. Mas eu estou ensinando, então eu estou supondo que você precisa ouvir. Então, no dia do julgamento, nós vamos prestar conta. E vamos prestar conta das atitudes, das palavras, de tudo. Se Deus perdoou os seus pecados, está uma bênção. Mas se você permanece neles, você vai prestar conta. E aí, o texto da palavra de Deus traz essa analogia. Ela mostra claramente a oração de Jesus é a oração mais importante que foi feita na terra, porque ela ecoa até hoje. O efeito dessa oração foi restauradora da raça humana na presença de Deus. Jesus Cristo estava pisando as obras de Satanás quando conduziu a queda de Adão. Ele agora estava levantando os homens, estando de pé diante de Deus. E esse paralelo, os dois jardins que nós listamos hoje, é claro, não dá para fazer a mesma coisa, porque senão teria que gastar ao mesmo tempo, mas esse paralelo é para que nós vejamos o Deus maravilhoso que nós temos, irmãos, que nós servimos. E aí, eu gostaria de me debruçar um pouquinho nesses minutos com você a respeito desse texto. João 17, então, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que, tendo ele dito estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando que era chegada a hora da crucificação. E ele falava sobre Deus estar com ele, sustentando-o em tudo. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti também. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Jesus permaneceu firme diante dos homens, até que ele declarou na cruz, ele declarou: está consumado. Meus irmãos, essa atitude de Jesus glorificou o Pai, e o Pai glorificou o Filho. Como que o Pai glorificou o Filho? O Pai glorificou o Filho ressuscitando. Deus levantou dos mortos a Jesus Cristo. E o Deus justo e verdadeiro só faria isso se fosse legítima a conduta do seu Filho. E ele demonstra isso quando o fez. A palavra de Deus então segue o versículo 2, acompanhe. Pois lhes deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe destes. Aqui o texto declara que para ser salvo tem que passar por Jesus, irmãos. Entenda a salvação. Deus é que nos salva, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Note aí a ênfase do texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quem foi que deu? O Pai. Foi o Pai que deu. E ele deu porque amou de tal maneira. A Bíblia diz de tal é sem medida, não há um limite. E ele expressa essa atitude, pois ele dá o seu único Filho, o único Filho de Deus, Jesus Cristo. E a palavra de Deus então diz
que ele faz isso. E quando ele faz isso, o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única coisa que o homem fez, aparentemente, é crer, pois todo o restante é o Senhor que está em ênfase no texto. Mais tarde nós vamos ver que o homem só é levado a crer pelo próprio Deus que o conduz. O próprio Jesus disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O próprio Deus providencia todas as coisas. Então a ênfase é o Senhor. A ênfase de João 3,16 é exaltar o Deus maravilhoso que nos amou de tal maneira que providenciou o caminho da salvação. Ele deu em troca de nós todos o seu Filho. E aqui, meus amados, Jesus declara isso, versículo 2, vamos ler mais uma vez. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos o que lhe deste. Entenda, para ser salvo tem que passar pelo Filho. Por quê? Porque a salvação é dada aos homens. Não porque você veio ao culto, não porque você aceitou Jesus como mérito seu, porque você fez, mas porque o mérito do Filho é dado a você gratuitamente. Gratuitamente. O Senhor Deus salva você porque Ele contempla a atitude do Filho que deu a vida dele na cruz por você. E então, quando você crê, vamos entender isso basicamente observando um exemplo muito simples. Imagine você é um juiz e você chama alguém que cometeu muitos delitos, está preso, e você chama essa pessoa e então libera essa pessoa. Todos nós ficaríamos horrorizados. Como assim? Mas ele pecou, ele cometeu muitos crimes. E é claro, pensaríamos, vai voltar a cometer. Não queremos que seja solto, né? Nós, sociedade livre, cidadãos. E o que Deus fez com os pecadores foi exatamente isso, só que com uma observação extraordinária. Ele chama os pecadores que mereciam a morte, e Ele os absolve de todos os seus pecados, Ele os libera de todas as suas dívidas. Mas Ele só podia fazer isso se alguém pagasse o preço pelo pecado cometido. O seu Filho pagou o preço com a própria vida. Então, na morte de Jesus, que Jesus recebeu a nossa morte, e quando entendemos o seu amor, o seu plano, nós temos os nossos pecados perdoados, mas não somos liberados para voltar ao pecado. Nós somos liberados mediante uma proposta de andarmos conforme Jesus Cristo. Se você está hoje aqui e nunca entendeu o porquê que você tem que se tornar um discípulo, o Senhor Deus te perdoou os pecados, meu irmão, glória a Deus por isso. Mas você agora, liberado dos seus pecados, é chamado a andar como o Filho de Deus andou na terra, como genuíno discípulo. E andando como genuíno discípulo, você vai ter contato com as pessoas. E tendo contato com as pessoas, você agora, antes você trazia mágoa, tristeza, problemas, agora você traz a bênção e o milagre por meio de um coração regenerado, um coração justificado diante de Deus, e a salvação, a santificação se torna agora sua conduta conforme Jesus Cristo. Eu quero com isso dizer que é o plano perfeito, porque Ele nos convida à absolvição, à liberação dos nossos pecados mediante o arrependimento, mas para viver uma nova vida, não mais a vida de pecado, mas viver uma nova vida. O versículo 3, ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Note mais uma vez
que não existe a obra de Deus sem a pessoa do Pai e do Filho. Certamente você deve se recordar que a orientação de Jesus no capítulo 14, no versículo 1, foi exatamente essa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque a obra de Deus passa por essas duas pessoas. Você tem contato com o Pai enviou o Filho, e o Filho revelou o Pai em nosso meio. Por isso que João, ele vai declarar exatamente o que diz o texto no capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, como Filho único, não tem outro, não existe uma outra coisa a olharmos, só existe Ele. E Ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Então, a obra da salvação, ela passa pelo Pai e pelo Filho. Pastor, e o Espírito Santo? Meu irmão, você sabe que isso já está no pacote, porque o Espírito Santo, Jesus está falando aqui, ele já havia falado sobre a obra do Espírito Santo no capítulo 16. No capítulo 16, ele fala que o Espírito Santo, ele vai para o Pai, para que o Espírito Santo então venha, e o Espírito Santo vai fazer tudo quanto ele já fazia no meio dos discípulos, mas agora com observações a mais. Ele revelará todas as coisas que estão por vir, ele dará orientação em toda a verdade, ele os guiará em toda a verdade, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo, meus irmãos, ele vai fazer a obra de testificar da obra que o Pai ordenou, o Filho cumpriu, o Espírito Santo irá testificar que tudo isso é verdade. Eu costumo dizer uma frase, né, que o Pai planejou, o Filho cumpriu o plano e o Espírito Santo testifica que tudo isso é verdade para você. Você tem a capacidade de crer em tudo isso, isso é obra da presença do Espírito Santo aí na sua vida. Então, Jesus aqui no versículo 4 agora, eu quero ficar somente até o verso 5, ainda que eu li até o 12, mas diz assim um texto: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Veja bem, eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Jesus se referia ao quê? Se referia ao que ele mesmo declarou no verso 6 em diante, ainda que eu não vou explicar, mas eu gostaria de observar. O versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Irmãos, esse texto revela uma das coisas mais extraordinárias para a nossa vida. Entenda aí, porque talvez você está perguntando: pastor, qual é o sentido que eu vou utilizar na minha vida? Qual é o entendimento que eu vou utilizar? Estou explicando desde o começo. O fato de você contemplar o Deus dos céus, que te amou de tal maneira, isso deve impulsionar você a continuar servindo ao Senhor com alegria. E tomando muito cuidado para não ser o centro das atenções. Irmãos, o centro das atenções, o centro da ênfase não é você, não é a sua vida. Deus não gira em torno da sua vida, mas nós devemos girar em torno do Senhor e de sua pessoa. A glória dele, a ascensão é dele, não nossa. Esse cristianismo que declara que o Senhor vai exaltar, vai me exaltar diante dos homens. Meu irmão, preste bem atenção. Quando Deus levanta alguém, quando Ele levantou na Bíblia, era para divulgar o seu amor e a sua graça, para exaltar o seu nome. Nunca foi para exaltar homens, mas sempre foi Ele. E aqui o texto vai declarar isso, quando ele diz: olha, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste
a mim e eles guardaram a tua palavra. Mais uma vez, Jesus está dizendo aquilo que ele diz nos versículos anteriores. A salvação passa pelo Pai e pelo Filho. E ele está declarando exatamente isso. Você que é discípulo, só é discípulo quem recebe o ensino de Jesus. Só é discípulo quem recebe. Eu não estou falando de ouvir com os ouvidos. Eu estou falando de praticar o que ele ensina. Você sabe que isso é tão importante, que o próprio Jesus, no texto de Mateus capítulo 7, quando ele termina o sermão das bem-aventuranças, ele declara que aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia, e a Bíblia diz que essa casa caiu. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Transbordou o rio, soprou o vento, deu contra aquela casa o vento, porém ela não caiu. Meus irmãos, se você é só ouvinte, mude de vida, mude de vida. Não seja um cristão de palavras, não seja um cristão somente de boca. Eu sou cristão, somente de boca. Chamado cristão nominal, só as palavras são proferidas. Mas na prática da sua vida você não sabe o que é isso. E a palavra de Deus então declara, para encerrar o versículo 5, e agora, Pai, glorifica-me com a tua presença, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Entenda, antes que o mundo existisse, antes do texto ser proferido, o entendimento, aliás, do texto, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não existia a terra, Deus criou um dia, mas um dia ela não existiu. No princípio de todas as coisas, Ele criou os céus e a terra, mas um dia ela não existiu. Não existiu. E um dos textos que comprovam isso está aqui, acabamos de ler. Lê de novo. Agora, Pai, glorifica-me com a tua presença, em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que é que existia antes de tudo isso? Quando que isso aconteceu? Quando é bem o período da origem do mal, né? Quando Satanás se torna Satanás, quando deixa de ser Lúcifer. Ainda que há quem diga que o nome Lúcifer foi um erro ali, mas acredito eu que é verídico o formato que está no texto, né? Mas, claro que é, mas eu falo sobre que o termo que é utilizado ali, há quem diga que é o termo que declara exatamente a figura de Satanás como ele é. Mas a tradução da palavra Lúcifer significa mensageiro de luz. Ele depois é usado pelos homens, aliás, esse nome Lúcifer é usado em filmes e tudo, mas o termo hebraico para ele é mensageiro de luz. Ele deixou de ser Lúcifer quando caiu, quando foi lançado fora da presença de Deus. E nesse período, semelhante a ele, ou antes mesmo disso, o que existia, irmãos? Só existia Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente eles. E agora, o que eu quero aqui dar ênfase nessa hora é que Jesus está dizendo o seguinte: Pai, nós vamos celebrar a nossa unidade. Entenda, ouça bem aqui, preste bem atenção aqui. Jesus está dizendo que ele vai celebrar com Deus a unidade deles. Antes de tudo ser criado, existia o Pai e o Filho. Jesus Cristo é o nome do Filho quando foi nascido na terra. O Filho, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, alguns trechos que era o Senhor, o Filho de Deus estava ali. Todo o texto que declara, ou a maioria deles, o anjo do Senhor então disse, o anjo, e aonde tem
o anjo do Senhor com a conotação de que é um dos anjos no contexto. Ali é um anjo corriqueiro, vamos dizer assim, ainda que com a manifestação extraordinária. Eu quero dar ênfase que sempre foi a glória dele. Aqui, o Pai é glorificado no Filho e o Filho é glorificado na presença do Pai. O Pai criou todas as coisas junto com o Filho e com o Espírito Santo. Você já conhece o texto, lá no texto de Gênesis, no começo, o termo para Deus é Elohim, que é a trindade, a manifestação do Deus trino. Resumindo, o Elohim significa Deus trino. E quando nós olhamos essa criação, o homem pecou, o homem caiu. E a ênfase do pecador é a própria vida. A ênfase do homem caído, irmãos, é sua própria vida. Por isso que tome muito cuidado, porque disfarçado de um cristianismo maravilhoso, você pode estar envolvido com a sua própria vida. Você quer ver o detalhe? Quantas pessoas você ligou esses dias que estão em área de risco? Você conhece. E você talvez não se preocupou de fazer uma ligação. Por exemplo, no Perequê tem pessoas, em Mambucaba, tem pessoas que estão desabrigadas porque alagou. Vocês devem ter visto, botei no grupo, ali o link para ver o drone, colocaram um drone para filmar. E a pessoa não tem tempo de fazer nada, mas ela está muito envolvida com tudo a respeito de sua própria vida. Num tempo onde uma pessoa pode fazer quantos cursos quiser sem sair de casa, por exemplo. Ela está muito envolvida com muitas coisas e ela não tem tempo de absolutamente nada. Hoje pela manhã nós tivemos quase 1 hora de oração, irmãos. Oração. Clamando a Deus por tudo isso. E ontem eu fiz o apelo, pedindo aos irmãos que viessem pela manhã. Irmãos, eu senti a falta de tantas pessoas, e estou sentindo ainda. E eu disse aqui pela manhã, se nós não nos preocuparmos, se nós não nos envolvermos, nós não podemos ser chamados de crente, servo de Deus, porque o princípio do cristianismo é amar as pessoas e amar o próximo, quem está próximo de nós. E aí, meus irmãos, eu citei aqui tantas experiências hoje pela manhã. E eu digo a você, há pessoas que só vivem para si mesmos. E ela vem com dificuldade, às vezes, para fazer alguma coisa para alguém. Isso não é a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo é que nós vamos ser impactados com a glória de Deus que foi manifesta no nosso meio, na pessoa de Jesus. Irmãos, Deus criou os céus e a terra, colocou o homem na terra. E o homem deu as costas para Deus. E o Deus que ama profundamente veio buscar este homem por meio do seu Filho. E ali na cruz Deus manifestou a sua glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Deus celebra a unidade dele com o Filho. A ênfase da oração de Jesus é essa unidade. E ele pede, inclusive, que eles sejam um, que os discípulos sejam um, como ele é com o Pai. Meus irmãos, para todas as pessoas que declaram que o mundo está do jeito que está, porque Deus deixou à deriva o mundo. Ele não acompanha a criação. Por que que existem tantas maldades, homens maus, tantos assassinatos, tanta destruição? Como que Deus existe? Deus existe e é responsável pela sua criação. E Ele veio buscar os seus por meio da obra da cruz. E ali na cruz ele mostrou a sua glória, pois ele não teve dificuldade de permanecer no céu, ele não teve dificuldade para sair do céu e vir à terra. E o Filho veio, é o que diz o texto de Filipenses, muito bem observado, o apóstolo Paulo. Eu quero com isso dizer para você
que nós precisamos rever alguns conceitos, porque o Pai manifestou essa unidade maravilhosa, essa unidade dele com o Filho, e o Espírito Santo reproduz isso na nossa vida, esse entendimento. Mas para que isso seja satisfatório, nós precisamos sair da ênfase. A ênfase não deve ser a nós mesmos, mas deve ser Ele. Entenda, meu irmão, porque quando nós falamos isso, alguém pode dizer que agora nós vamos viver 100% dentro das igrejas, nós vamos criar programações para que as pessoas estejam envolvidas, porque tem que ser sempre girando em torno de Deus. Não, não, não. Se você entendeu isso, você errou. Um dia me perguntaram, pastor, por que nós não temos culto nos outros dias da semana? Eu digo, está repreendido, eu falei. Né? Eu falei mais ou menos dessa forma. Em algumas vezes eu falei até pior. Mas por que eu disse isso? Porque, meus irmãos, servir a Deus não é nas quatro paredes aqui. Servir a Deus mesmo é quando nós sairmos por aquela porta. E eu quero pedir a você, pegue seu telefone, mande mensagem para as pessoas, converse com as pessoas que estão sofrendo. Se você conhece, agora é a hora de você ser crente, meu irmão. Agora é a hora de você se aproximar dessas pessoas. Um dia eu fui visitar uma pessoa na cadeia, era uma pessoa que estava presa, e eu fui visitar aquela pessoa, perto dela tinha uma outra pessoa que era muito importante na sociedade, estava presa. Aí eu disse, olha, eu nunca procurei você, nunca fui atrás de você, e todo mundo estava ao redor de você. Mas agora eu quero falar com você e vim trazer para você uma palavra. Em outras palavras, eu estava dizendo para ele, agora que ninguém quer falar com você, eu quero falar com você. E a mensagem que eu trago é que Jesus Cristo ama você e Deus amou você naquela cruz. Em resumo, eu quero com isso dizer, meu irmão, que você deve parar de ser a ênfase e deve começar a colocar a ênfase em Deus. Como assim? Você vai acordar e vai se alegrar com o fato de falar com Deus. Você vai caminhar pelas ruas e você vai se alegrar pelo fato de Deus estar com você. Não mais naquela posição onde você é um pedinte. Você pede toda hora que Deus te abençoe, Ele já abençoou. Ele já te deu esta salvação tão preciosa. Ele já te deu uma família, pare de reclamar dela e desfrute do que Deus te deu. É verdade, nenhuma família é perfeita, mas muita gente não tem e gostaria de ter. Meu irmão, Deus tem te sustentado, você tem suportado esse fardo, e Ele no tempo certo vai tirar de sobre suas costas. Eu quero chamar a sua atenção que a glória que Deus manifestou exalta a Ele e a ênfase sempre foi Ele. Ele criou um mundo que se desviou do caminho dele, mas Ele veio buscar o mundo, então a ênfase é Ele que veio buscar. Então, mude a sua postura. Pare de tratar Deus como seu servo. Deus não é seu servo, Ele é Senhor. E Ele merece o respeito. E comece a viver conforme Ele te chamou com as pessoas. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, nós te pedimos misericórdia sobre as nossas vidas. Mediante, Senhor, as situações que estamos enfrentando nesta cidade. Eu te peço, Senhor, mude o nosso coração em relação às pessoas. Mude o nosso coração em relação às atitudes. Transforme a nossa vida, Senhor. Retire de nós esse evangelho egocêntrico. Uma vida cristã que no final gira em torno de nós mesmos. O meu problema, a minha situação, a minha família, o meu trabalho, a minha vida, a minha saúde. Meu Pai, nós já temos tudo. Nós te pedimos, Pai, enche os nossos corações com anseio de ver almas salvas, de ver pessoas conhecendo o Senhor, de sermos instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos, abençoe as nossas vidas com capacidade de sermos instrumento nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus,